A comunidade Igreja Apostólica de Jesus Cristo apresenta: Venha o teu reino. Mensagem de hoje: o Deus que se deixa individualizar, com o reverendo Adri Araújo. Podem sentar. Amém? Domingo passado, nós aqui nessa igreja estivemos ministrando a respeito do capítulo 9 do livro do Apocalipse, onde nós falávamos sobre a descrição do que está escrito ali, onde diz que um ser espiritual, que é identificado como uma estrela que caiu do céu, descia à terra e foi-lhe dado um poder para abrir a porta do abismo. E quando ele abriu, saiu desse abismo fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E junto com essa fumaça saíram gafanhotos. E havia umas características e identificação, vocês que estavam aqui sabem disso, em relação a essas entidades malignas. E uma das características e uma das identificações era o seu poder de destruição, era o seu poder de violência, era o seu poder de fazer com que danos fossem causados de formas terríveis, a nível de causar impacto na vida das pessoas, dos seres humanos. Essa igreja, quando Deus nos constituiu nesse ministério, Ele trouxe para essa igreja uma unção apostólica, profética e adoradora. E quando, com tristeza, semana passada, nós acompanhamos pela televisão, pela mídia, a notícia a respeito daquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, naquela escola, nós vimos a constatação daquilo que nós estávamos dizendo naquele domingo, de que nós somos cidadãos descritos naquele capítulo 9 do livro do Apocalipse. Que aquilo não é algo que foi escrito e que está determinado para no futuro acontecer, mas que é algo do qual já é uma realidade patente na vida de todos nós. Significando dizer que aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus requer de cada um de nós a nível de testemunho, a nível de evangelismo, a nível de colocação, de consagração para Ele, surge como uma necessidade redobrada, porque aquilo que está escrito está se cumprindo nos nossos dias. Quero pedir toda a sua atenção naquilo que nós vamos ministrar, e como nós temos feito todo domingo e todas as vezes que nós ministramos, as nossas pregações, ela não é uma pregação no sentido de ser, ela é uma conversa que nós temos com vocês. E como nós somos uma igreja apostólica, e como igreja apostólica somos uma igreja ensinadora, essa mensagem ela tem um cunho totalmente didático para que você possa aprender e sair daqui sabendo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Peço de você atenção e dedicação no seu coração para receber aquilo que Deus vai nos falar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Êxodos, no capítulo 20. Livro de Êxodos, capítulo 20. Amém? Êxodos, capítulo 20. O tema dessa mensagem é o Deus que se deixa individualizar. Amém? O Deus que se deixa individualizar. Êxodos, capítulo 20. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Segundo livro da Bíblia. E esse texto aí, ele está dentro de um bloco conhecido como os 10 mandamentos. E a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Esses 6 versículos aqui, citados do capítulo 20 do livro de Êxodos, eles estão incorporados dentro de um bloco que é conhecido mundialmente em todas as culturas, em todas as línguas, em todos os níveis de conhecimento, de estudo, como sendo o decálogo, os 10 mandamentos, que foi dado e que foi estabelecido por Deus. Todas as constituições e todos os códigos de leis existentes no mundo, eles têm como base e parte do fundamento daquilo que está registrado aqui nos 10 mandamentos. E esse texto, ele é um texto de uma preciosidade muito grande, porque os textos que estão na Bíblia, contidos na Bíblia, todos eles como sendo revelação de Deus, como Deus tendo se revelado e Deus tendo falado através dos seus servos, através dos seus profetas, para que trouxesse um recado de um vaticínio daquilo que ele queria trazer a nível de conhecimento do homem em situações que ele estava vivendo. Esse texto aqui, ele difere radicalmente de todo e qualquer outro texto que Deus tenha falado através de homens, porque esse texto aqui, ele vem e ele é reverberado da boca de Deus. É quando Deus chama Moisés, é quando depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, de maneira tremendamente sobrenatural, com sinais e prodígios registrados ali, de uma forma nunca vista, e nunca comparada e nunca igualada, quando ele manifestou que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é absoluto e que ele faz o que quer, na hora que quer, como quer, porque todas as coisas estão sujeitas e submissas a ele. Ele pede que Moisés reúna aquele povo, faz o povo passar pelo Mar Vermelho, guia o povo de noite com uma nuvem de fogo para que pudesse iluminar o caminho, projeta-se sobre aquele povo durante o dia como uma nuvem que jogava sombra em cima deles para que o sol não os molestasse. Aí ele pede que Moisés reúna esse povo ao redor do Monte Sinai, e Moisés sobe para o monte. E durante 40 dias e 40 noites, Moisés esteve lá na presença de Deus, encoberto por uma nuvem de fogo, ou seja, as pessoas que estavam embaixo, elas apenas contemplavam uma nuvem de fogo que cobria totalmente o monte. E lá em cima, enquanto Moisés estava ali, Deus manifesta para ele, Deus fala para ele, Deus registra para ele aquilo que ficou conhecido como sendo os 10 mandamentos. Aquilo que se estendeu, aquilo que se estabeleceu, aquilo que tem nos alcançado até os dias de hoje. E aquilo que tem sido um motivo de nós nos guiarmos a nível de um relacionamento com as pessoas e com Deus, por conta das normas que Ele mesmo deu, para que assim nós pudéssemos proceder. Agora, nós escolhemos aqui esses 6 versículos, porque esses 6 versículos aqui, eles nos apresentam algumas coisas interessantes no que diz respeito a Deus, e eu queria a sua atenção, porque depois que você vê essas coisas interessantes a respeito de Deus, você vai reconhecer 2 coisas. Primeiro, quanto Deus é especial e quanto você é especial para Deus. O quanto Deus é especial e o quanto você é especial para Deus. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que se oferece para ser. É aquele que se manifesta no meio das pessoas para ser. É o Deus que não precisa de nada que venha servir de adendo para Ele, mas Ele deliberadamente se oferece para cada um de nós para ser o Deus que nós precisamos ter, e Ele quer ser esse Deus para nós.
É como se de repente você dissesse assim, numa conversa com alguém, você falasse assim, olha, eu tenho um HD, e nesse HD eu tenho arquivado, eu tenho vários arquivos, eu tenho vários documentos, isso é meu, isso é pessoal, isso é único, isso é uma coisa que eu consulto e eu não transfiro para ninguém, porque isso é minha fonte de informação, de conhecimento, de pesquisa. Ao mesmo nível e na mesma colocação, você pode encher o seu peito e dizer para qualquer pessoa e dizer para o diabo que você tem um Deus particular de você. Um Deus que é pessoal seu, porque Ele se oferece para ser o seu Deus. Não é à toa que na primeira apresentação, quando diz aqui o texto, então falou Deus todas essas coisas, Ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Eu não sou o Deus da multidão. Eu não sou o Deus desse grupo que está aí embaixo. Eu não sou o Deus da coletividade. Eu sou o Deus da individualidade. Eu sou o Deus do João, do Pedro, da Maria, da Raimunda, do Francisco, do Xavier. Eu sou o Deus dele, pessoal. Ele é o seu Deus, assim como ele é o meu Deus, porque ele é um Deus que se oferece para ser. Essa é a primeira revelação que nós temos desse Deus, que ele quer que nós sirvamos a ele, porque ele quer nos abençoar. Amém, queridos? Então Deus, ele é um Deus que se oferece para ser, e ele é um Deus que se deixa individualizar. Na sua oração, no seu momento de comunhão com Deus, você pode ter a liberdade de abrir a sua boca e de expressar com toda a sinceridade do seu coração, e com toda a convicção da sua alma, e com toda a certeza da sua vida. E se tem algo que você precisa ter certeza, tenha a certeza de que quando você abrir a boca e dizer, Senhor, meu Deus, Ele é o seu Deus. Você não está desamparado. Você não é uma pessoa que vive sozinha. Você não está vagando no espaço como uma pessoa que não tem princípio, que não teve origem, que não sabe para onde vai e que não sabe o que aguarda depois de que a sua vida acabar aqui. Você é alguém especial porque você tem um Deus pessoal para você. Você tem um Deus que se oferece para você. E nós encontramos aqui esse Deus que se oferece para você. Três coisas tremendas que se manifestam nele. Primeiro, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz no Evangelho de João que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, e se ele é o Deus Criador de todas as coisas, ele pode suprir a sua necessidade em todas as coisas, seja ela qual for, porque ele é o Deus Criador. Ele não precisou que ninguém criasse. Ele não precisou pegar algo que estava feito para que ele aperfeiçoasse. Ele simplesmente disse, haja luz e houve luz. E eu quero dizer para você uma coisa muito forte, uma coisa muito séria e uma coisa muito importante. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque o plano da salvação já estava no plano de Deus para reger, para remir, para resgatar a mim e a você e resgatar toda a humanidade. A cruz não foi uma invenção dos romanos. A cruz não foi uma casualidade por conta daquele momento político em que a pena de morte mais grave era a morte de cruz. A cruz estava nos planos de Deus, porque antes dele ter criado o homem, ele já tinha suprido uma carência que poderia acontecer através da cruz de Jesus que foi lá e nos resgatou. Antes de haver luz, Deus disse, haja cruz. E foi na cruz que eu e você fomos resgatados. Segunda coisa, primeiro, ele é o Criador de todas as coisas. Segundo, ele é o autor da vida de todos os seres. Ele é o autor da vida de todos os seres. Animal, vegetal e espiritual. Todos os seres, seja de que forma for, seja de que natureza for, seja de que maneira se apresentar, seja micro, seja macro, seja visível, seja invisível, ele é o Criador de todos os seres que existem, tanto animal,
quanto vegetal, quanto espiritual. Não tem demônio que se levante contra você. Não tem potestade que se levante contra você. Não tem inimigo que intente querer lhe ameaçar e lhe fazer qualquer mal. Porque esse ser que intenta querer se levantar por você, Deus sabe a origem dele. Deus sabe o princípio dele. E Deus exerce um poder muito forte sobre ele. Portanto, se ele é o seu Deus e você o tem assim, você está protegido por ele. Não é à toa que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode abrir a sua boca e dizer ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa é a promessa dele, meu irmão, para você. Em nome de Jesus, essa é a promessa dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. Segundo, ele é o autor da vida de todos os seres, animal, vegetal e espiritual. Terceiro, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus se estabelece como Senhor. Nesse capítulo 20, no versículo 1 que nós estamos lendo, o texto diz: então falou Deus todas essas palavras, 2 pontos, eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, eu estou sobre todas as coisas. E todas as coisas que existem estão abaixo de mim. Porque o poder maior, segundo ele, concentra-se em mim, em Deus. Logo, ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Mas, mesmo ele tendo sido o Criador de todas as coisas, mesmo ele sendo o autor da vida de todos os seres, animal, vegetal e espiritual, mesmo ele sendo o Senhor sobre tudo e sobre todos, ele se apresenta como sendo o teu Deus. Ele faz questão de fazer uma diferenciação e se apresentar para você, dizendo que ele é o teu Deus. É motivo de alegria, é motivo de regozijo, é motivo de felicidade, é motivo de contentamento, porque eu posso, do ponto de vista humano, não ter nada. Eu posso, do ponto de vista humano, ser apontado pelos outros como não sendo ninguém. Mas eu tenho um tesouro tremendamente importante e valioso. Eu tenho aquele que fez todas as coisas e ele se ofereceu para ser o meu Deus. Foi por isso que Pedro olhou para aquele homem paralítico na porta do templo Formosa e disse para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele se levantou e andou, porque do ponto de vista humano, ele podia ser um igual a nós, apontado por todos, se achando que não tinha nada e que não era ninguém. Mas ele sabia aquilo que ele era, e mais importante, ele sabia aquilo que ele tinha. Ele tinha aquele que é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala, no livro de Números e no livro de Levítico, quando Deus começa a fazer a distribuição das terras da Cisjordânia, quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, e a gente fala assim, terra de Canaã, e a gente pensa assim num espaço, como se, por exemplo, saísse um grupo daqui do centro e fosse para a Cidade Nova. Não era isso não. Eles entraram em um outro país. Eles entraram em um lugar onde havia um limite muito extenso, onde a extensão territorial era muito grande, e havia espaço para todos, e haviam 12 tribos, filhos de Jacó, e começa a ser feito a distribuição das terras para aquelas tribos, segundo o nome de cada uma delas: Rúben, Dan, Naftali, Judá,
Todos eles começaram a receber porção de terra. Mas teve uma tribo que Deus disse: herança nenhuma vocês terão nessa terra. Eu sou a tua herança. A tribo de Levi. Eu sou a tua herança. E você que está aqui nessa noite, receba nessa noite a constituição dada por Deus, que você foi escolhido por Ele para ser da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, a tribo que traz a arca, a tribo que manifesta a glória e a presença de Deus, a tribo que leva a presença do Senhor àqueles que não conhecem e que estão andando em trevas e vivendo na escuridade. Você foi escolhido por Deus e diga: Deus é a minha herança, então todas as minhas necessidades serão supridas nele e eu não ficarei desesperado se eu tenho, se eu não tenho, se eu faço, se eu não faço. Eu descanso nele enquanto faço as coisas para ele, porque enquanto eu faço as coisas para ele, ele faz as coisas para mim, porque a sua palavra diz que ele dá aos seus amados enquanto dormem. Deus nos convida para nós termos o estilo de vida mais tranquilo da face da terra. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele não tem com que se preocupar. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele só tem que fazer uma coisa: obedecer aquilo que seu mestre disse. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Domingo retrasado, eu creio, nós pregamos sobre aquela passagem do peixe, em que os cobradores de impostos chegaram com Pedro e perguntaram dele: o teu senhor não paga o tributo das 2 dracmas? E Pedro, tomado de susto, expressou, vindo da sua garganta, sim, ele disse para ele. E correu para dentro de casa. Porque talvez a pergunta seguinte foi: então, cadê? Não é? Se o cara diz aí, tu vai pagar ou não? Aí você diz, vou. A pergunta seguinte é, cadê? Então, antes que o cara expressasse o cadê, ele correu para dentro de casa. E o engraçado desse texto é que está escrito lá que diz: Jesus antecipou-se a Pedro. Pedro vinha ofegante, impactado daquela cobrança. E Jesus antecipa-se a Pedro e diz: Pedro, de quem os reis da terra cobram tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E ele disse: dos estranhos. Ele disse: então estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizamos, vai ao mar, pega teu anzol, e o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, que tu vais encontrar um start, que valia por 2 dracmas. Paga o imposto por mim e por ti. Porque o discípulo de Jesus, ele não tem com que se preocupar, porque o Senhor supre as suas necessidades. Quando nós nos preocupamos e quando nós ficamos aflitos e perturbados, nós estamos indo de encontro àquilo que o Senhor falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haver de comer, nem com o que haver de beber, nem com o que haver de vestir, porque o vosso Pai sabe de que vocês precisam de todas essas coisas e Ele vai suprir para você. Discípulo verdadeiro, ele aprende a descansar no Senhor. Amém? Mas Deus, tendo todas essas características que eu acabei de apresentar para você, Ele se apresenta e se oferece para ser o teu Deus. Com 3 características também. Primeiro, Ele se oferece para ser para você um Deus particular. Ele é o teu Deus particular. Ele é aquele que você pode a qualquer momento acessá-lo. Ele é aquele que a qualquer momento você pode conectar-se com Ele. Ele é aquele que a qualquer momento a linha não vai estar ocupada para você. Porque na hora que você fizer o DDD, descarga direta para Deus, Ele vai dizer: é o meu filho e eu vou atender. Amém? Sabia que DDD, descarga direta para Deus, é oração. Na hora que você diz que é isso daí, que você se ajoelha, Ele diz: é o meu filho e eu vou atender. Ele se oferece para ser de você um Deus particular, o seu Deus particular. Segundo,
Não bastando ele se oferecer para ser um Deus particular, ele se oferece para ser para você um Deus individual, ou seja, unicamente seu. Como que pode, pastor? São milhões de pessoas no planeta Terra. Como é que ele pode se individualizar e tornar-se o Deus individual de cada pessoa? Você esquece que ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele pode todas as coisas. Você esquece que no Salmo 139 está escrito: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo que as trevas com efeito me encobrirão, as luzes e as trevas para ti são a mesma coisa, porque tu me cerca por trás e por diante, sobre mim tu põe a tua mão. Não tem como escapar, porque ele se individualiza para você. Ele quer ser o teu Deus particular, amém? Ele quer ser um Deus individual para você, amém? E o terceiro, ele quer ser um Deus todo seu. É um Deus todo seu. Ele tem todo o tempo para você. Se você quiser ficar 24 horas com ele, ele fica 24 horas com você. Ele não vai dizer que não dá agora para te atender, porque ele tem uma chamada importante lá no Egito. Lá no Egito ele já está suprindo de outra forma. Ele te ouve o tempo que você quiser. Eu nunca me esqueço. Quando eu me converti com 17 anos na igreja presbiteriana, tudo que nós fazíamos lá nunca nos pediram. Nascia espontaneamente do nosso coração. Jovens de 17 anos, 16... Nós íamos para o culto dia de sábado, era o culto jovem, e o reverendo ia pregar. Aí quando foi um dia, eu, o Tiago, que já pregou aqui, que é pastor, mas um grupo de irmãos, nós dissemos: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos começar uma reunião de oração, e vamos orar pelo culto, vamos orar pelo reverendo. O reverendo nem sabia que a gente orava por ele. Aí nós íamos lá para trás da igreja, tinha um pátio, aí nós dávamos as mãos e ficávamos orando, ficávamos intercedendo, ficávamos apresentando as pessoas, apresentando a igreja, apresentando a mensagem, tudo para Deus. E tinha um rapaz chamado Jairo. Hoje ele é delegado da Polícia Federal em Brasília. E o Jairo um dia contou para a gente. Ele disse assim: olha, a gente se reunia para orar ali naquele grupo, e eu orava com vocês, ele falando. Mas no meu coração, estou sendo sincero, ele disse, estou sendo sincero, no meu coração, eu tinha dúvida se Deus nos ouvia. Coisa de adolescente, né? Eu tinha dúvida se Deus nos ouvia, ele dizendo. Porque eu pensava assim: poxa, nós somos só adolescentes, nós estamos aqui orando, o reverendo está orando lá no gabinete. Entre nós e o reverendo, para Deus o reverendo é mais importante. Tem tanta gente aí, será que Deus está ouvindo a nossa oração? E ele disse que ficava com aquilo no coração. E quando foi um dia, ele vinha da escola dominical, foi para a casa dele, domingo. Ele disse que chegou em casa, a mãe dele estava terminando de fazer o almoço. Ele disse que sentou no sofá. E quando ele sentou no sofá, ele disse: eu não dormi, mas foi como se eu tivesse dormido. Eu tive uma visão e ouvi uma voz. Ele disse que na frente dele, assim se abriu, de repente ele viu uma luz muito forte. E nessa luz muito forte ele viu a semelhança de um ser, de uma pessoa sentada, muita luz. E daquela luz vinha uma voz que falava em eco. A voz ecoava e a voz chamava o nome dele. E a voz dizia assim: Jairo, não te iludas, eu te ouço. Não te iludas, Jairo, eu te ouço. Porque eu sou um Deus todo teu. Você pode estar no local mais humilde. Você pode estar na pior das situações. Você pode estar no lugar onde você não possa nem abrir a boca. Você pode estar em um lugar onde você não possa nem pronunciar uma voz. Mas Deus ouve o gemido da tua alma, porque Ele é um Deus todo teu, e Ele se oferece para você, e na hora que você entende isso, e na hora que você aceita isso, e na hora que você vive isso, a tua vida ganha outro rumo, a tua espiritualidade muda de sentido, e Deus passa a ser caracterizado para você como algo extremamente especial. Aí você se desgasta em fazer as coisas para Ele. Não porque você está sendo forçado. Não porque você está sendo obrigado. Mas porque você vaza de amor por Ele. Porque Ele é especial para você. Amém, queridos? Características desse Deus. Nós encontramos aqui 6 características desse Deus na sua palavra. Nós encontramos 6
características desse Deus na sua palavra. Primeira característica, Ele é Senhor. Essa palavra Senhor, no original, significa aquele que é o detentor do poder. Numa linguagem assim de servo e aquele a quem o trabalho é prestado, é aquele que manda, é aquele que determina, é aquele que tem a última palavra, é aquele que dá ordem. No original, Senhor é aquele que detém o poder. Então a primeira característica dele é que ele tem o poder. Deus tem o poder e ele tem o poder de fazer qualquer coisa na sua vida. A palavra diz que ele levanta do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou um exemplo disso, vivo. Porque vocês não sabem fases da minha vida em que eu passei, aonde não me assemelhei com aquele rapaz que vem aqui e que vocês conheceram, porque eu tinha um local para tomar banho, mas eu vivia igualzinho como ele vivia. Mas Deus lançou a sua mão, estendeu a sua mão, me tirou do monturo e me fez assentar com os príncipes do seu povo. Todas as vezes que eu estou lá na Assembleia, em meio de solenidade, no meio daquelas autoridades, eu me encosto na parede e digo: Senhor, muito obrigado, porque cumpre-se na minha vida aquilo que a tua palavra diz, que tu levanta do monturo necessitado e o coloca entre os príncipes do teu povo. Ele é Senhor, ele tem o poder. Você só permanece do jeito que você está se você quiser, porque você tem um Deus que é individual seu, que é particular seu, e ele tem todo o poder. Amém? Segunda característica desse Deus na sua palavra, ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que interfere na história humana. E ele tem o poder de libertar. Ele não ameniza a situação. Ele não coloca em um lugar diferente. Ele entra com um poder libertador e ele liberta. A palavra diz, e nós constatamos aqui no versículo 2 desse texto, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Numa contextualização espiritual, o Egito é o mundo. A servidão é que o diabo colocava sobre nós. E a palavra de Deus nos diz, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se há alguma escravidão na tua vida, meu irmão, se há algum grilhão que Satanás ainda tem colocado na tua vida, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Porque se Deus é um Deus que liberta, ele tem o poder de libertar. Se você se colocar deliberadamente à disposição dele, ele liberta você. Ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Terceira característica desse Deus. Ele é aquele que se exclusiviza. É aquele que se torna exclusivo. É aquele que não quer ser comparado com ninguém. É aquele que a palavra diz que ele não divide a sua honra com outros. Você sabe por que muitas das vezes a bênção não nos alcança? Porque no momento da necessidade, a gente chega na presença de Deus e se derrama diante dele e clama para ele e apresenta a nossa necessidade para ele. E depois, quando a gente se levanta, a gente vai procurar ajuda de segundo, de terceiro, de quarto. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se pediu para ele, é para ele. O método, a maneira e a forma que ele vai fazer não interessa. Ele vai mandar alguém lá com você, mas ele vai fazer, porque ele é um Deus que se exclusiviza, ele é exclusivo, ele não divide a sua honra com ninguém. Ele diz no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o teu Deus. Tu não precisa de boleta, tu não precisa de adendo,
Tu não precisa que uma força extra venha ser dado. Eu sou autossuficiente para te suprir em todas as tuas necessidades. Eu sou o teu Deus. Quarta característica. Isso aqui é tremendamente fantástico. Quarta característica. Ele é aquele que não é retratado. Ele é aquele que não é retratado. Ele diz no versículo 4, não farás para ti imagem alguma. Você não precisa ter uma imagem minha. Você não precisa ter um retrato meu. Você não precisa fazer uma escultura e dizer que aquele sou eu. Porque se você fizer isso, vai ser fácil você crer em mim. Porque diante dos teus olhos vai ter um ponto de referencial, de contato e de apoio. Eu preciso que você acredite em mim, mesmo que você não me veja. Eu preciso que você acredite em mim, mesmo que você não me veja. Em Gênesis capítulo 12, Abraão ouve a voz de Deus. Abraão vivia no meio de um povo pagão, onde era cultuado vários deuses. Tinha deuses para todas as necessidades. Mas ele conseguiu discernir e ouvir a voz de Deus, que disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para um lugar que ele lhe mostraria. E Abraão creu, e Abraão recebeu, e Abraão foi. E por conta disso nós estamos hoje aqui, para que se cumprisse aquilo que Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quinto, ele é aquele que é o único que deve ser adorado. Ele é aquele que é o único que deve ser adorado. O texto diz: não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque ele é o único que deve ser adorado. João capítulo 4. Jesus tem um encontro com aquela mulher que ninguém queria encontrar. E ela sabia que ninguém queria encontrar, ela ia buscar água no horário que ninguém ia. E Jesus, sabendo que ela ia na hora que ninguém ia, ele foi para se encontrar com ela. Ele disse para ela: olha, Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele é o único que deve ser adorado. Quando você adora a Deus, nós temos um livro que fala sobre isso. A libertação se manifesta espontaneamente na sua vida. Os grilhões são quebrados espontaneamente na sua vida. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior. Eles tinham apanhado com vários açoites. Foram jogados no cárcere interior. O carcereiro os recebeu, prendeu seus pés no tronco. Aí diz o texto que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam adorando a Deus. E o texto diz que os companheiros de prisão apenas ouviam. Quando de repente sobreveio um tremendo terremoto, que balançou os alicerces da prisão. Quebrou-se as cadeias e todos ficaram livres, porque Deus é o único que deve ser adorado. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a opressão que o diabo tenha trazido sobre você, ao invés de você entrar na sintonia dele e começar a reclamar, murmurar e a se maldizer, comece a adorar a Deus, porque em adorar a Deus a situação é revertida pelo poder daquele que é o único que deve ser adorado. E última característica desse Deus, ele mesmo se apresenta e diz: eu sou um Deus zeloso. Essa palavra zeloso no original significa cuidar minuciosamente. Existe uma função, um trabalho que é feito, que algumas pessoas desenvolvem essa função, que as pessoas dizem assim: fulano, ele é o zelador do prédio, né? Fulano é o zelador lá, não sei de que coisa. O que é zelar? É cuidar minuciosamente. E o texto está dizendo que Deus se apresenta
E ele diz: eu sou um Deus zeloso. Eu cuido de você. Eu enxugo as tuas lágrimas. Eu ponho azeite nas tuas feridas. Eu consolo a tua dor. Eu te tomo nos meus braços. Eu te chamo pelo nome, porque tu és meu. Eu sou um Deus zeloso. E ele diz: olha, e o meu zelo se estende de uma maneira tremenda. Aqueles que praticam iniquidades, que se afastam de mim, eles vão receber, por conta da legalidade que eles deram, porque em me desobedecerem, eles abrem a porta para que maldições o alcancem. Porque eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite, e eu quero que fique guardado no teu coração: todo ato de desobediência a Deus constitui-se em um ato de obediência ao diabo. Todo ato de desobediência a Deus constitui-se em um ato de obediência ao diabo. E a quem eu devo obedecer? A Deus ou ao diabo? É a Deus. Mas quando eu desobedeço a Deus, eu me coloco na posição de obedecer ao diabo. E em obedecer ao diabo, eu me exponho a ser amaldiçoado. Por isso ele diz: visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Qual é a diferença de 4 para 1000? É 996. Olha a quantidade. Enquanto ele visita até a 4ª geração, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam as minhas palavras, porque eu sou um Deus zeloso. E esse Deus zeloso manifesta-se na sua vida de 4 formas para nós encerrarmos. Primeiro, ele zela pela tua vida. Seja sincero. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez você não estivesse aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez você não estivesse aqui. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, com toda certeza nós não estaríamos aqui. Segundo, ele zela pela tua existência nesse planeta, para que você não seja afetado, para que catástrofes não venham sobre você, para que você não seja alvo predileto do inimigo. Ele zela pela tua existência. Terceiro, ele zela pela tua família, que é a coisa mais importante que você tem. Coisa mais importante que você tem é a sua família. E faz muito tempo eu vi um adesivo num carro, aonde eu achei uma das coisas mais interessantes que eu já tinha lido. O cara parou na minha frente no sinal e tinha um adesivo no carro dele, aonde estava escrito bem assim: meu sonho foi realizado. Tenho uma família. Jesus fez isso. A coisa mais importante que você tem é a sua família, é a sua descendência. E ele zela pela tua família. Quarto, ele é um Deus zeloso, que zela pelos teus bens. Ele zela pela tua casa. Ele zela pelos teus bens. Ele zela pela tua constituição a nível de inteligência e de trabalho. E se você não tem muito mais ainda, é porque tem negligenciado a ele. Porque ele é um Deus zeloso, que zela por você. Ele se oferece para ser o teu Deus. E a essência dessa mensagem, dessa palavra, é que ele se oferece para ser o teu Deus. E agora, você se dispõe a tê-lo como Senhor, como Deus e como Pai? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Queria chamar a pastora Eleonora aqui na frente. Eu tenho certeza absoluta que nessa noite o Espírito Santo de Deus falou no teu coração. Queria que a pastora subisse aqui no altar. O Espírito Santo falou no teu coração e ministrou para você a realidade da existência de um Deus
que quer se tornar exclusivo teu e quer fazer com que você mude os teus conceitos e repense os teus valores no que diz respeito ao seu relacionamento com Ele. Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que supre a tua necessidade. A palavra de Deus diz que nós não devemos, em momento nenhum, nos envergonhar dele em circunstância que seja. Paulo diz que não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Jesus, certa vez disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não vou vaticinar aqui profetada sobre a tua vida, porque só quem sabe da tua vida é você e Deus. Mas você viu e ouviu que Deus quer ser o teu Deus. E Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele é um Deus que traz toda a libertação. Se você sente na sua vida, na sua alma, que tem alguma coisa que lhe aprisiona no reino do Espírito, e hoje você quer experimentar esse poder libertador de Deus na tua vida, não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa que você não tenha vínculo nenhum com a igreja, não importa que você seja novo ou seja velho, importa que você se decida diante dele para receber essa manifestação que ele quer operar em ti. Então, se você sente conscientemente que ainda tem grilhões que o inimigo tem colocado sobre a tua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se ajoelhar aqui no altar, nós vamos estar orando por você. Quando há libertação, há crescimento. Quando há libertação, há prosperidade. Quando há libertação, há manifestação do poder de Deus. Muitas das vezes o inimigo sutilmente nos prende e nos impede de nós desenvolvermos e crescermos por conta de legalidade existente na nossa vida. Se você sente diante de Deus, se o Espírito Santo ministrou no teu coração, e a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, se hoje tu ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Certa vez, quando nós fomos para o encontro, foi tocado um louvor que nós temos muitas das vezes cantado aqui nessa igreja, cuja letra do louvor diz, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E Deus pode estar te chamando hoje à noite, para trazer libertação plena, total e absoluta sobre a tua vida. Não sei qual é o nível, não sei qual é o grau, não sei em que proporção, mas se você sabe, é você diante de Deus. Vou pedir que você se ajoelhe aqui na frente e você diga para Ele, Deus, eu sei que Tu és o Deus libertador. Eu sei que Tu és um Deus que pode curar, que pode libertar imediatamente. E eu sei aonde eu estou preso, mas eu quero hoje experimentar a libertação que vem de Ti, em nome de Jesus. Por isso eu me coloco na Tua presença, diga para Ele, eu me coloco na Tua presença. Eu não estou me colocando na presença do homem, eu não estou me colocando na presença da instituição, eu estou me colocando na Tua presença e eu sei que Tu quer ser o meu Deus pessoal, o meu Deus particular, o meu Deus individual. Eu sei que Tu és o Senhor que tem poder absoluto. E eu sei que Tu tens o poder de trazer libertação. E eu quero hoje, meu Deus, essa libertação na minha vida. No nível mental, no nível físico, no nível espiritual. Seja qual for a área, não existe nada que Ele não possa fazer por você. E Ele quer fazer isso hoje. A palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você não pode permanecer ligado e atado pelas ataduras do inimigo. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se você sente no teu coração, você que está sentado, que tem alguma ligadura em você, e que o inimigo tenha aprisionado a tua vida,
E você sabendo e sabedor de que Deus pode operar a libertação em você, saia do teu lugar e venha aqui na frente, se ajoelhe aqui, que tudo que nós queremos é orar por você e manifestar a libertação de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio de ser gerado em nós uma intimidade contigo, a qual sem restrição nenhuma, sem inibição nenhuma, nós podemos abrir a boca e te chamar de Pai, porque Pai, Tu és nosso. E nós nos apresentamos diante de Ti nessa hora, e apresentamos a Tua igreja, e apresentamos o Teu povo, não na coletividade, apresentamos cada um na individualidade. E Tu, meu Deus, que sonda a mente e o coração, Tua palavra diz que Tu sondas a mente, que Tu sondas o coração, que Tu sabes todas as coisas, que Tu és o libertador, que Tu és aquele que pode mudar a sorte, que pode mudar a vida. Deus, em nome de Jesus, o ato deles estarem aqui de joelho, eles estão dizendo para Ti, e eles estão dando autoridade para Te tocar na vida deles. Então toca, Senhor, em nome de Jesus. Que toda fortaleza do inimigo, que todo grilhão do diabo, que todo aprisionamento espiritual, material, psicológico, físico, mental, seja hoje anulado em nome de Jesus. E que eles possam experimentar a Tua libertação, que eles possam experimentar o que é ter comunhão, intimidade, relacionamento contigo, que se oferece para individualizar-se com Ele, sendo seu Deus. Em nome de Jesus, que um novo começo, que uma nova vida, que uma nova caminhada, que uma nova jornada comece agora na vida de cada um deles, porque a Tua palavra diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Então, em nome de Jesus, Senhor, tomo nas Tuas mãos. Sinta-se agora, meu irmão e minha irmã, abraçado pelo Senhor. Comece a orar agora de forma diferente. Comece a agradecer pela fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pela fé, comece a dizer: Deus, eu muito obrigado pela libertação. Muito obrigado porque eu sei que no reino do Espírito o grilhão foi quebrado. Diga: eu sei, meu Deus, que no reino do Espírito as correntes foram quebradas. Diga no teu coração: eu sei, meu Deus, no reino do Espírito, que Satanás perdeu o efeito e o poder de ação contra a minha vida. E eu me declaro livre, Senhor. Não porque eu quero me autenticar como livre, mas porque a Tua palavra diz que se o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho está me libertando agora em nome de Jesus. Agradeça a Deus por essa noite. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus pela coragem que você teve de se colocar diante daquele que pode operar poderosamente na tua vida. Senhor dos Exércitos é o Seu nome, e Ele se oferece para ser o teu Deus. Em nome de Jesus. Amém.